Guardar o pessoal entrar aqui. Já botei o tema, nutrição no combate à celulite. 19 horas em ponto, às vezes o pessoal demora um pouquinho para entrar. Ana Sofia entrou. Boa noite, tudo bom? Estamos aí esperando o pessoal. Tem uma galerinha aí que já me escreveu que já tá chegando. E sempre demora um pouquinho. Deixa eu ver aqui. E aí, bater um papo hoje sobre celulite, né? Que é algo que incomoda muita gente. Então, acaba que esse tema é um tema muito recorrente, né? Nas consultas. Eu sempre acabo vendo aí o pessoal reclamando, querendo saber o que faz, o que não faz, principalmente, né, a mulherada, né? Então, mas os homens também podem ouvir, porque ajudam também, né, as esposas, as suas namoradas, né? Eu acho que dizem que o homem não presta atenção nisso, na mulher, né? Mas eu não sei até que ponto. Tem homem que eu acho que presta um pouco atenção, até porque é uma questão de saúde, né, também. Então, a gente também vê que a celulite é uma questão de um processo inflamatório, né? É a gordura. Então, não é algo assim que, toda mulher tem, né? Na verdade, é algo bem mais complexo. Não chega a ser uma doença, mas ela indica de que a coisa não tá muito boa, né? Então, normalmente, quando uma pessoa tem... eu vou falar das causas, né? Mas quando você tem um processo de celulite mais em grau 4, um grau mais elevado, provavelmente o estágio inflamatório já está realmente mais avançado, né? E isso significa que outras áreas do organismo provavelmente também vão estar com essa inflamação. Então, realmente, a Simone está aí. Simone é a grande fisioterapeuta que trabalha com essa parte de drenagem linfática. Então, o pessoal que vai assistir depois a live pelo YouTube, quiser também procurar o contato dela, é só me pedir. E depois, quando sair da quarentena, fazer drenagem linfática, porque tudo isso ajuda muito essa questão de celulite, né? E tem várias outras massagens, outros procedimentos que também são bem bacanas. Então, na verdade, assim, né, eu vou começar e aí o pessoal vai entrando, vai tirando dúvida. Quem tiver alguma dúvida, vai escrevendo, tá? Então, realmente, a intenção é tirar algumas dúvidas e, ao mesmo tempo, ajudar, sem ter que precisar, muitas vezes, de um medicamento muito caro, sem ter que precisar de grandes tratamentos, né? Muitas vezes a gente vê que alguns tratamentos não são tão acessíveis a algumas pessoas, principalmente a população em geral, né? E a gente sabe que é algo que incomoda. A gente vê que nessa quarentena muita gente está comendo muito carboidrato, principalmente muito doce. Então a tendência é que a celulite venha com força, né? Infelizmente, o maior vilão, né? Como eu vou falar mais pra frente, são esses carboidratos refinados, né? O açúcar, a farinha de trigo refinada, esses picos de glicemia que provavelmente fazem esse acúmulo de gordura na pele, né? Que é, no caso, a celulite. Então, o nome popular é celulite. A gente sabe que ite, né, significa inflamação. Então, rinite, sinusite, gastrite, né? Esse ite é de inflamação. E celulite é uma inflamação na célula, né? E na célula de gordura. Então, assim, você pode... Normalmente a gente vê onde na mulher? Nessa região, principalmente de quadril, né? Culote, você vê mais na coxa, né? Que a gente acaba vendo um pouco mais. Mas tem mulheres que também apresentam um pouco nos braços, um pouco no abdômen. E eu digo mulheres porque os homens acabam sendo um pouco mais beneficiados, né? É raríssimo a gente ver homens com quadro de celulite. Na verdade, isso se deve ao fator hormonal deles, principalmente, né? Então, eles têm essa questão da testosterona e um grande causador de celulite é o hormônio feminino, né? Que é o estrógeno, estradiol, né? Que é da família ali do estrógeno. Então, realmente, a gente sabe que a mulher... 95%, existe uma pesquisa que diz que 95% das mulheres no mundo tem algum grau de celulite, muitas vezes o grau 1 ou grau 2, não todas num grau mais elevado, grau 4, né, um grau 5, enfim, mais elevados. Mas o grau 1, pelo menos assim, 5% são aquelas geneticamente favorecidas que não tem, porque mesmo que treine, mesmo que tenha uma alimentação fantástica, muitas vezes ainda tem ali um tracinho, né? Muito difícil não ter por conta da característica feminina. Aí você talvez vá ver que a pessoa não tem nada, de repente se ela faz alguma reposição hormonal, faz alguma manipulação ali, né, uma modulação, como alguns médicos gostam de chamar, mas aí nada mais é do que você subir a sua testosterona, né, usar a testosterona externa e diminuindo assim o seu estradiol, o seu estrógeno, e aí você acaba tendo a celulite diminuída, né? Então,
É cremilda, né? No caso, a estria, ela tem uma questão também genética, mas é uma questão mais de a pele esticar, né? Então, muitas mulheres, principalmente, né, que engordaram, emagreceram, ou que esticou a pele abdominal por conta da gestação. Tem algumas que realmente tem, porque é uma questão mais genética mesmo, né? A celulite, ela tem muito a ver mais com essa parte de hormônios, né? Genética também, mas eu acredito mais no fenótipo, né? Que é os seus hábitos de vida, não é só a genética, né? É aquilo que você faz que interfere no seu genótipo, ou seja, no seu gene. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Como que eu posso estar melhorando a celulite se ela é genética, por exemplo? Tem como fazer alguma coisa na nutrição? Então eu tenho algumas dicas bacanas aqui, né? No caso, Cremilda, assim, a questão da estria, tem alguns tratamentos a laser, né? A gente tem alguns. Eu falei até com a médica na semana passada, com a doutora Lauriene, e ela sugeriu algumas técnicas. Eu vou fazer uma live com ela só sobre isso. Tem uma dica de creme também, depois eu te mando, que é sensacional. É um creme, é uma moça de Minas, é uma empresa lá de Minas, é Michele Marques o nome dela. E o creme é sensacional realmente, assim, é muito bom. Você normalmente compra, você tem que pedir, tá? Mas ele é incrível, já tem algumas pacientes que já usaram, e eu descobri numa viagem para Minas, assim, e conheci a proprietária e realmente faz efeito. Mas aí depois você me pede por inbox que eu te digo, tá bom? Aí no caso, então, a questão da celulite, normalmente a gente também vê que ela é mais em pessoas de pele branca, né? Então você vê que as mulheres negras, normalmente elas não têm tanta celulite. Talvez por uma questão hormonal mesmo também, dizem que elas também têm um pouco mais de testosterona, né? Não é nada comprovado, mas você vê que elas têm um tônus muscular, às vezes elas nem treinam, né? E elas têm aquele corpo mais tonificado, né? Isso também é uma questão da raça, né? As mulheres brancas, elas tendem a envelhecer mais e a ter mais celulite, né? Então, obrigada, viu, Cremilda? Esteja sempre aqui comigo, que eu preparo com o maior carinho e depois fica 24 horas no Stories, eu sempre mando pro YouTube também, tá bom? E aí, no caso dessa parte hormonal, eu vou dar algumas dicas de alguns fitoterápicos, que são algumas plantas que podem estar melhorando essa parte hormonal, tá? Então, mais pro final, vocês fiquem com canetinha aí, papel e anotem. Algumas coisas vocês compram em loja de produto natural, que você pode jogar assim em cima da comida, ou alguns que tem que ser em cápsula mesmo, né? Então, realmente uma dica de quem tem diabetes, né? Então, na verdade, assim, rapidamente, tá? Pra não fugir do tema da celulite, mas a questão, eu pelo menos acredito, a melhor dieta para diabetes chama-se low carb. É uma dieta que você fica reduzindo o carboidrato ao longo do dia, e esses carboidratos, eles têm que ser de índice glicêmico baixo. Então, o que seria isso? Você preferir arroz integral do que arroz branco, tirar açúcar da tua vida de uma vez, usar batata doce, que tem bastante fibra, né? Então, são alimentos e sempre combinar com proteína. Esse é o grande segredo também pro diabetes. É sempre que vai comer, por exemplo, um pão integral, botar uma proteína dentro, um ovo, um frango, e isso vai fazer com que a glicemia fique mais estável, tá bom? Então, basicamente, a dica é manter a glicemia estável. Nunca comer só fruta, comer fruta mais iogurte, porque a proteína vai segurar essa glicemia, tá bom? Então, isso é uma dica que, inclusive, tem uma dica para qualquer alimentação saudável, né? Mas também para não engordar também, né? Mas para diabetes é ótimo. Como é que é a questão da celulite, né? A gente sabe que ela tende a acumular nessas áreas que eu falei, principalmente na mulher, é muito no quadril, então tem essa questão de culote, principalmente, né? E aí a gente tem os fatores de hereditariedade, então provavelmente se a sua mãe tem, vigia, porque provavelmente se você ganhar um pouquinho de peso, você já vai ver aquele tremorzinho na perna, né? Que às vezes é só aquela coisa mais leve e às vezes são realmente alguns buracos mesmo, né? Que vai ficando umas depressões profundas, que chamam de casca de laranja, né? Então tem vários graus realmente, né? Alguns problemas circulatórios, então mulheres que têm tendência a varizes, né? Isso também muitas vezes é hereditário. Ou assim, você usa calça muito apertada, usa muito essa questão de, né? Tem gente que usa meia calça. Tudo isso faz com que a sua circulação não seja a melhor, né? Não seja muito boa. E isso faz com que realmente você tenha uma drenagem das toxinas não sendo muito bem feita pelo sistema linfático, né? Então você acaba ficando com muitas toxinas no seu organismo, isso causa uma retenção de líquido, você fica inchado, as pernas vão ficando inchadas ao longo do dia, e isso piora também o aspecto da sua celulite, tá? Então,
realmente tem essa questão do problema de circulação. A gente tem o ginseng, né, que é bem natural e ele ajuda nessa parte de circulação. O que ajuda muito na circulação é principalmente muito líquido, né? A gente está ingerindo fontes de potássio, então água de coco pelo menos uma por dia seria interessante para quem tem celulite por conta da circulação, né? Isso é interessante também. Essas alterações hormonais, então depois que a mulher menstrua, né, ali com 12, 13 anos, né, entra na menarca, a mulher começa a ter essas variações hormonais, e aí começa a ter aquela TPM, significa que os hormônios já começaram a ficar meio bagunçados, e a celulite começa a aparecer, né? Então, a gente já vê algumas adolescentes que já têm um quadro, muitas vezes, de celulite, e que começou assim, parece que de uma hora para outra, mas foi já exatamente naquele período da menstruação, e aí ela tem que fazer o quê? Tem que começar a melhorar a alimentação e começar a fazer exercício físico, tá? Então, o exercício, ele tem uma total importância nesse quadro de celulite, por quê? Porque a celulite, na verdade, é um acúmulo de gordura ali, tem a pele, né, que é a da epiderme, você tem embaixo a derme, e aí você tem também a questão do colágeno, né, e aí esse colágeno, com o processo de celulite, o colágeno ele vai ficar desarrumado, assim, ele vai ficando desarrumado, e você tem a gordura empurrando esse colágeno para a pele. Então, é um processo que a gordura ela vai comprimindo os vasos, e aí é por isso que muitas vezes, em alguns casos, a pessoa tem dor, fica meio vermelha a área, dependendo do grau, né, da celulite, quando é um grau mais avançado, né, fica uma inflamação mesmo, fica inchado, e às vezes a pessoa vai até fazer massagem, né, no massoterapeuta, ou principalmente no fisioterapeuta, que faz aquela massagem bem mais forte, você acaba tendo ali uma dor mesmo local, né? Então, justamente por conta disso, porque a gordura já tá inflamada ali, aquela região tá toda inflamada. Então, essa é a questão. E a questão do anticoncepcional, né, gente? Então, muita gente quer melhorar aí. Ah, eu quero melhorar a celulite, eu quero, não, assim, faz 1000 tratamentos, mas enquanto estiver usando anticoncepcional, você está usando um hormônio externo. Então, esse hormônio, ele vai interferir nos seus hormônios. O anticoncepcional, ele diminui a sua testosterona. Então, não vai ter jeito. Você realmente vai apresentar um quadro de mais celulite do que você tinha sem o anticoncepcional, né? Então, normalmente diminui a libido. Tem várias queixas clínicas do uso do anticoncepcional. Então, uma maneira de ser só anticoncepcional sem hormônio é o DIU de cobre, para quem realmente não tem muito sangramento, não tem endometriose, né? E aí você tem que conversar com o seu médico, obviamente. A gente, como nutricionista, eu só digo que faz mal, porque não adianta isso. Você realmente, eu tenho celulite e achar que a nutricionista vai passar uma dieta que vai resolver a sua celulite. Não vai. Se tiver um problema hormonal junto, nem gaste muito dinheiro com clínica de estética, porque realmente não vai melhorar. Quando você tira o anticoncepcional é que você sente que melhora, tá? Então, realmente, a questão da flacidez, né, Cremilda, ela vai melhorando. Você tirou 7 quilos, então quando você tira peso, você acaba também perdendo não só gordura, você perde músculo, e aí vem flacidez. Então, por isso que também a celulite, ela também fica mais vista quando você acaba perdendo um pouco de peso. A pele, ela fica tipo sobrando assim, né? Por quê? Porque o músculo foi embora, a gordura que você tinha, você emagreceu também acabou indo embora, mas ela sempre sobra um pouquinho e aí fica junto, celulite mais flacidez, né? No abdômen não é tão comum ter celulite, mas a flacidez por conta dessa sobra de pele, e aí não tem muito jeito, dependendo da flacidez, como eu conversei com a médica semana passada, a doutora Lauriene, que é cirurgiã plástica, dependendo da situação tem que ser cirurgia mesmo, ou muitas vezes fazer bastante exercício, ver se a pele se adequa de novo à musculatura abdominal, né? E aí você tem que tentar pelo menos 1 ano de treinamento, tentar ganhar massa muscular nessa região abdominal para ver se a pele estica. Se não, realmente, às vezes você tem que... Flacidez não tem muito jeito. Se for sobra de pele, não tem muito o que fazer, né? Já se for celulite, aí a gente tem alguns tratamentos mesmo para fazer. Então, eu vou falar mais pra frente dos tratamentos. E, na verdade, assim, o que é uma inflamação, né? Então, na verdade, é uma inflamação do organismo, é uma resposta do organismo. Então, muitas vezes a pessoa nem tem a genética de celulite, só que ela come tanta porcaria que acaba inflamando o corpo dela. E essa inflamação, ela acaba tendo consequências em alguns tecidos, em alguns órgãos, né? A gente acaba, às vezes, tendo gastrite, que é uma inflamação no estômago, acaba tendo inflamação na pele, né? Então, a alimentação tem tudo a ver. E aí, se você combinar genética, né, hereditariedade,
com alimentação ruim, aí o negócio descamba, como diz o outro, né? Então, não tem muito pra onde correr, assim. Se você já tá num grau que tem dor quando você passa a mão na celulite, tem calor, né? Você sente, é meio avermelhado, assim. Então, realmente, você precisa urgente mudar a tua alimentação. Porque é isso que eu tô dizendo. Apesar de não ser uma doença, a celulite, mas ela indica que tem algo que não tá muito legal. Os seus hormônios não estão muito legais, você tá inflamado. Então, a gente sabe que, de repente, você pode estar com as artérias inflamadas, você pode estar com o intestino inflamado, né? Então, Lara, é exatamente isso que a gente vai entrar agora. Essa questão, tanto é que a celulite, muitas vezes, ela tem uma questão da inflamação causada por alimento, que às vezes a pessoa nem tem sobrepeso, né? Então, tem muita mulher que é falsa magra, a pessoa é magra, mas aí quando ela vai fazer o percentual de gordura dela é alto, porque principalmente tem essa questão da celulite e baixa musculatura, né? E aí quando você vai ver o recordatório alimentar, muitas vezes tem alimentos que são inflamatórios e a pessoa não sabe o que é inflamatório e o que não é. Então, o que na verdade seria essa questão da inflamação, né? Essa questão da inflamação é principalmente alimentos que a gente sabe que não vêm da natureza. Então, ou seja, alimentos industrializados são extremamente inflamatórios. Então, quando a gente vai pegar aí, por exemplo, né, embutidos, então, peito de peru, presunto, toda essa parte dos embutidos, eles são muito inflamatórios, tem muita química. Então, isso vai causando uma inflamação no teu organismo, né? Tanto a nível de estômago quanto intestino. Aí, outra coisa também que é muito inflamatória, os agrotóxicos, né? Então, assim, a gente sabe que hoje em dia a salada, né? Principalmente, a gente tem muita dificuldade de achar os orgânicos, mas se puder achar, realmente é interessante, porque o agrotóxico, ele propicia essa inflamação, tá? Então, principalmente naqueles alimentos que a gente sabe que são bem inflamatórios, né? Que tem muito agrotóxico. Então, tomate tem muito agrotóxico, né? Por exemplo, a gente vai no supermercado e vê aquelas cenouras gigantes. Aí você pega a cenoura orgânica, ela é bem fininha, bem pequena. Então dá pra perceber que esses que são muito grandes, né, não é normal, é muito agrotóxico. Então fuja desses que são muito grandes, muito bonitos, aquelas berinjelas gigantescas, né, porque ali vai ter muita química e isso inflama, causa algo que a gente chama de disbiose intestinal. É uma inflamação no intestino, você não vai absorver direito os nutrientes e aí você acaba perdendo massa muscular, que acaba também piorando a celulite. Então, por isso que não é só uma questão de, vou passar um cremezinho aqui que vai melhorar. Na verdade, é uma questão bem complexa, né? Então, começa por tudo aquilo que você come, né? Outra coisa também, as carnes muito gordas, né? Então, apesar da gordura da carne, aquela que já tá entremeada na carne, né? Aquela tudo bem, é colesterol, a gente vai acabar usando para fazer hormônios. Mas se você pegar toda vez, comer aquela gordura externa, principalmente se ela for muito torrada, né? Aquilo ali é altamente inflamatório, cancerígeno, então as gorduras das carnes a gente tem que evitar. E açúcar é o campeão da inflamação. Então, assim, a glicemia alta, além dele ser refinado, né, principalmente o açúcar do cafezinho, o açúcar dos doces, né, ele tem essa questão de causar inflamação no intestino. Então, além da glicemia subir e estimular a tua gordura a multiplicar, e lembrando que celulite é uma inflamação na célula da gordura, né, você tem aí essa questão inflamatória do intestino. Então, refrigerante, né? Que aí vai ter a química do refrigerante mais o açúcar. E, eu tomo 0, mas tem química do mesmo jeito, é uma química inflamatória também, tá? Então, todos esses, assim, Deus é tão perfeito, né? Que os alimentos que são na natureza em si, se não tivesse muito agrotóxico, eles realmente não são inflamatórios, tá? Então, assim, muita gente fala do leite, porque o leite é inflamatório, o queijo é inflamatório. Aí eu já meio que pulo para a parte dos alergênicos, tá? Então, por exemplo, o leite não tem nenhuma comprovação de que ele inflama, exceto se você realmente tem uma alergia à proteína do leite, se você tem uma intolerância à lactose, aí pode ser que o leite para você tenha que tirar. E aí você sente, às vezes até melhora realmente nessa retenção de líquido e nessa celulite. Mas isso é um teste que você tem que fazer com você mesmo, ou se você já tem um diagnóstico de um médico, né? Cebola é refogada? Enfim, às vezes tem alguns alimentos que brócolis, né, cebola, alguns alimentos que realmente dão esses gases, né, e aí a gente chama, são alimentos que são FODMAPs, eles são fermentáveis, né, e aí depois você procura lá na internet, você deve ter um intestino sensível, e isso tende a ter um intestino mais inflamado, a sua celulite pode ser que piore até para essa inflamação no intestino, tá? Então, assim, alguns alimentos, por exemplo, inflamam em algumas pessoas e não em outras. Esses todos que eu falei inflamam em todo mundo, né, você ter esse excesso de farinha branca,
branca também, margarina, por exemplo, que é bem inflamatório, né? Porque não é natural, é aquele óleo com aquela que virou uma manteiga, uma pasta, né? Então é uma gordura trans, né? E os fritos, né? Então batata frita, hambúrguer, tudo que tem óleo vegetal, né? Tirando o azeite, mas óleo de soja, esses óleos já refinados, eles são extremamente inflamatórios, eles têm ômega 6, que a gente chama, né, que são inflamatórios, e o nosso consumo de ômega 3, que é o anti-inflamatório, é muito pequeno, a gente não tem quase na alimentação, tá? Então, por isso que você acaba, às vezes, sofrendo um pouco desse excesso de ômega 6. A nossa alimentação ocidental aqui, no caso, né, Brasil e essa parte, né, do Ocidente, né, que Estados Unidos, tal, que a gente tem essa questão do fast food e tudo, acaba tendo um consumo muito grande de óleo, né? Às vezes o paciente chega lá na clínica e, eu nem sei, mas a minha funcionária que cozinha. Aí eu pergunto, quantos óleos eu uso? São, sei lá, vários potes ao longo do mês. Então, às vezes você tem que educar mesmo, né, a moça que trabalha em casa, se não é você que cozinha, porque realmente não tem muita noção, né? Coloca óleo à vontade ali, e esses óleos são extremamente inflamatórios. Porque primeiro eles já são refinados, né? E aí, se eles já são refinados, quando você aquece, aí realmente eles viram já começa o processo de oxidação, né? Então tem todo um processo de inflamação ali. Né? Então, assim, o que a gente pode normalmente fazer, né? Primeiro lugar, então esses alimentos que eu falei são todos os alimentos que a gente teria que estar evitando, tá? Então, em primeiro lugar, industrializados. Então, se você viu ali que você está comendo um salgadinho, que você viu que é muita química, você está comendo um biscoito que tem maltodextrina, que é um tipo de açúcar, tem açúcar cristal, tem açúcar refinado, mesmo açúcar mascavo, açúcar demerara, gente, é tudo açúcar. Então, assim, se puder não ter xilitol, talmatina, estévia, né, que são adoçantes mais naturais, seria muito mais interessante. Eu não tô dizendo que o problema é o final de semana, né? Eu tô dizendo que, assim, é o todo dia. É claro que num sábado, eu quero comer, sei lá, um doce, uma coisa assim, não é isso que vai causar celulite, tá? Mas eu tô dizendo que é mais o da rotina mesmo. Então, realmente, a gente sabe, e as mulheres têm essa coisa da aptidão pro açúcar, né? Então, normalmente a gente observa que as que têm mais tendência a ter celulite são as mais formiguinhas. É o pessoal que realmente tem um vício com açúcar muito grande e é difícil tirar o vício, né? Você tem que ser radical. Não adianta tirando aos pouquinhos, né, o açúcar. Não funciona. Para quem realmente é viciado em açúcar, você tem que dar um basta mesmo, comprar opções que não tenham açúcar. Só que também tem um detalhe, se você ficar comprando muita coisa que não tem açúcar, tipo assim, gelatina diet, alimentos que tem muito adoçante e que tem corante, que tem muitos desses metais pesados, né, que realmente é muito industrial, tipo aqueles suquinhos de pó, né, tipo Clyde, tudo isso daí realmente é altamente artificial e causa inflamação e que causa celulite também. Então, piora no caso da sua celulite. Então, assim, não adianta trocar, eu vou comer litros e litros de gelatina para substituir o meu doce. Se você tomar, de repente, um copinho de gelatina ali, diet, tudo bem, não, é melhor do que comer açúcar. Mas não faça disso uma rotina. A ideia era que você substituísse por uma fruta, né? As frutas ajudam no combate à celulite, principalmente, como eu vou falar aqui, a questão das frutas diuréticas, né? Então, assim, se a gente sabe que a celulite é uma inflamação, ela causa, a gordura, ela não consegue, ela vai pressionar ali os vasos na pele, ela pressiona o colágeno fica todo desarranjado, então você tem que melhorar o colágeno, você tem que melhorar essa gordura, você tem que tirar essa gordura de lá, e você tem que tirar a retenção de líquido que essa gordura causa. Então, você tem que atacar nessas 3 frentes. Então, como é que a gente diminui primeiro a retenção de líquido, tá? A gente pode usar alimentos diuréticos, né? Então, por exemplo, frutas que são diuréticas são as frutas que têm mais água. Então, melancia é muito diurético, né? E a melancia também melhora a circulação do sangue, ela faz com que a artéria fique mais dilatada. Então, um sucão de melancia com limão ao longo do dia, aquele período de TPM que você está mais inchada, provavelmente sua celulite fica mais aparente. Então, de repente, nesse período é legal fazer um sucão de melancia. Abacaxi também é extremamente diurético, só que você tem que controlar também a quantidade, tá? Porque em excesso acaba também tendo muita frutose, que é o açúcar da fruta. Então, você usa ali uma fatia de abacaxi, bate com água de coco, limão, gengibre e faz um suco, tá? Você não precisa bater o abacaxi inteiro para tomar um suco daquilo ali. É muito, né? Então, Jamile, na verdade, a celulite, você fala, né, pode ser revertido, só que a gente tem os pilares, né? Então, a alimentação vai melhorar muito,
Só que a gente tem também a flacidez que já apareceu, porque de repente foram muitos anos dessa gordura já entremeada ali, empurrando o colágeno. Então você tem que tirar essa gordura com a dieta, com o exercício físico, misturando aeróbico com musculação, principalmente, um crossfit, um exercício de força, e o consumo de proteína, que vai ajudar você a ganhar massa muscular. Então, o grande segredo da celulite é não formar mais celulite, e ao mesmo tempo ir tirando as outras, o que já tem de gordura acumulada e ir botando músculo, né? E aí a sua perna vai ficando tonificada. E a outra questão é hormonal, né? Que aí, enfim, depois de 30, 35, 40 anos, aí a gente muitas vezes tem que buscar talvez uma reposição hormonal, né? Por mais natural que seja, né? Aquelas que são extraídas de planta, são as bioidênticas, né? E isso é interessante, isso melhora bastante, tá? Então você vê que é um conjunto aí de fatores e aí tirar os que inflamam, né? Aí vai tirar esse monte de besteira que eu falei. Mas você consegue, né? Então, se você de repente fizer tudo isso que eu falei, com um ano mais ou menos, 1 ano e meio, você já vê grandes diferenças, né? Essa parte hormonal, ela realmente ajuda bastante. E aí eu vou falar mais um pouquinho de maneiras naturais. Eu não posso prescrever hormônio, né? É só o médico que tem como diagnosticar, não acho que é para todo mundo. Eu acho que realmente é mais depois dos 35, né? Que as taxas começam a cair. E também não é aquele hormônio sintético que é extraído de égua, né? De vaca. É um hormônio que eles pegam plantas, né? E aí eles fazem, a partir da planta, mexem na manipulação e fazem um hormônio bioidêntico, tá? Então, é mais nessa linha aí que eu acredito mais, tá? Os chás também são extremamente diuréticos, então assim, se você tende a ter retenção de líquido, primeiro, você não pode tomar pouca água, você tem que viver com a garrafa d'água, porque a gente já sabe que são toxinas que estão acumuladas ali na gordura, você tem uma inflamação muito grande, você tem que limpar aquela inflamação, tirar aquela toxina, né? E ao mesmo tempo você tem que tirar esse edema, esse inchaço. Então você tem que tomar muita água para o sistema linfático funcionar. Os chás que mais são diuréticos é cavalinha e hibisco, tá? O hibisco só não é aconselhado se você estiver querendo engravidar, mas inclusive ele ajuda nessa parte hormonal de diminuir esse seu excesso de estrógeno. Então o hibisco também seria bacana para celulite, tá bom? Aí tem o pepino também, que é extremamente diurético e detox, então ele ajuda também o fígado a produzir antioxidantes, e aí você acaba tendo também uma diminuição na inflamação. Então o pepino não tem gosto de nada, então você pode botar ele até no suco de abacaxi que dá certo, né? É bem detox, bota uma salsinha também, tipo um suco verde. Isso, se você fizer disso um hábito, você vai ver que vai ter bastante melhora também nessa parte da pele, né? A pele, ela vai ficando tipo como se ficasse solta, assim. Ela não tem mais uma sustentação. Então isso vai ajudar, mas aí você tem que botar alguma coisa no lugar, que são os bloquinhos de músculo, né? Que são feitos da proteína. Então o whey protein vai ajudar, a proteína do colágeno, né? Então assim, muita gente diz que o colágeno não serve para nada. Mas eu acredito que se você já tem um consumo de proteína bom ao longo do dia, você acrescentar um colágeno bom, hidrolisado e tal, muito provavelmente ele pode fazer uma diferença assim na pele. Já tem alguns estudos que indicam que sim. E na pior das hipóteses, ele vai virar uma outra proteína. Então, seu cabelo vai ficar bom, sua pele do rosto vai ficar boa, né? Então, nada se perde, né? Essa questão também da água é muito importante. Então, eu vejo muita gente combatendo a celulite, pagando tratamentos caríssimos, mas toma 1 copo de água por dia. Então, o cálculo da água, normalmente é o quê? De 30 a 40 ml por quilo de peso, tá? Então, se você pesa 60 quilos, você vai tomar aí de 1,8 litro a 2,4 mais ou menos, tá bom? Então, na verdade, é mais ou menos isso. Até 2 litros por dia, eu acredito que se você não tem um treinamento muito intenso, 2 litros estaria bom, tá? E aí a gente tem também alguns alimentos que são excelentes para celulite, na linha das saladas, que são especificamente chamados de brássicas. E dentre eles a gente tem o brócolis, a gente tem couve-flor, a couve de Bruxelas, né, que são excelentes, e eles têm uma substância que também é muito legal. O brócolis, né, tem uma substância chamada indol 3-carbinol, que ajuda nessa parte hormonal também. Então, não precisa usar todos todo dia, mas você pode botar, faz no vapor, né, de preferência, e aí você pode botar um dia, o outro, ou bota couve-flor no dia, faz o arrozinho de couve-flor, ou cozinha só, pode fazer só o brócolis, faz uma sopa à noite, né, faz aí a sopa de brócolis com couve-flor, só que às vezes eles dão um pouquinho de gases, tá? Então você pode tomar um copo de limão com água antes, porque melhora os gases, toma um chazinho de gengibre, se der gases toma um chá depois, então cada pessoa reage de um jeito a brócolis, tá bom?
Pode refogar, viu, Cremilda? Só que cuidado na quantidade. Só não bota óleo de soja. Você pode refogar o brócolis, pode refogar a couve-flor, mas você refoga ou num pouquinho de óleo de coco, ou num pouquinho de manteiga, margarina, nem pensar, ou num pouquinho de azeite, se esse refogado for um refogado rápido. E fogo sempre baixo, para não queimar o azeite, tá bom? Outra coisa também que é legal, que é anti-inflamatório, é o que eu acabei de falar. O azeite, né, ele é uma gordura monoinsaturada, mas ele tem propriedades anti-inflamatórias, então ele é bem interessante. A gente tem o óleo de linhaça, que você pode pôr a frio em cima da salada. É maravilhoso o óleo de linhaça, não é tão caro, tem maioria dos supermercados na parte mais saudável ali. Então, de repente, substitui um pouco do azeite pelo óleo de linhaça, que realmente tende a dar uma melhorada nessa inflamação. O abacate, uma gordura incrível também e não é cara, então, assim, dá pra botar abacate. A gente tá numa época boa agora de abacate, né? Ele tá bem molinho. Tem época que não tem quem aguente, né? Porque ele é duro pra caramba, mas agora realmente tá numa época legal da fase dele. E aí tem a parte do ômega 3, né, que a gente vai achar nos peixes, né, então sardinha, salmão, né, que são esses peixes, né, o atum também, mas não são tão fáceis de acesso, sardinha é até mais fácil, né, e o salmão a gente não tem aquele original mesmo, da Noruega, né, do Chile, então eu também nem sei se seria interessante, porque a maioria dos que tem são de cativeiro, os de cativeiro normalmente são alimentados com soja, né, os peixes, né, e essa com ração de soja, a soja dá uma desestabilizada também na parte de hormônios, então não seria tão interessante, tá bom? Cremilda, você pode fazer o cálculo lá dos 60, né? Então, faz vezes 30 ml, vai dar 1.800 para você, até 2.300 mais ou menos. 2 litros tá ótimo, tá bom? Pro teu peso tá bom. Outras coisas também que são bastante interessantes são principalmente os compostos, a gente chama de compostos bioativos, né? Que normalmente eles vão vir nas cascas das frutas. Então, por exemplo, a uva, ela tem o resveratrol, que é bem anti-inflamatório, antioxidante. Então, assim, não é, se você tá querendo emagrecer, perder gordura e perder celulite, ou nem só perder gordura, você nem tá com sobrepeso, mas tem celulite, né? Então, ao invés de tomar o suco de uva, que a absorção é muito rápida e a glicemia vai lá para cima, come a fruta mesmo, né? Então, come com casca mesmo. Quanto mais roxa, melhor. Vai ter mais antocianina, que é essa substância anti-inflamatória, que pra tua celulite é excelente, tá? Então, muitas vezes a gente menospreza. Tem gente que compra caríssimo frutas, assim, tipo frutas vermelhas, mirtilo e tal. E a gente tem as uvas tão boas aqui, né? Então, a uva, quanto mais roxa, mais pigmento tem, mais antocianina tem e resveratrol também. A gente tem as frutas vermelhas, né? Que não são tão comuns terem aqui, mas morango, framboesa, então já vende elas congeladinhas. Só cuidado com o morango, por conta do excesso de agrotóxico, né? Se você achar algum orgânico, pode usar, mas ele é excelente também. Outra coisa bacana também é romã. Tem várias casas de interior que às vezes tem, né, romã. Na cidade eu acho que a gente não vê tanto, mas romã é excelente, dá pra fazer o chá, né? Você pode comer só a sementezinha, né? E a romã, ela tem realmente uma ação anti-inflamatória muito bom, porque ela tem uma substância chamada ácido elágico, que é muito bacana para essa questão da celulite, né? E se você não tem acesso a romã, mas você quer mandar fazer, você tem na manipulação, por exemplo, o pomegranate, né? Que é o nome desse composto extraído da romã, que é incrível também para essa parte de celulite. A gente tem o chá verde, então o chá verde você pode tomar em cápsula, o chá verde é coringa, toda live que eu faço, o chá verde ele entra. Então ele é bom para emagrecer, ele é bom para TPM, ele é bom para celulite, então o chá verde realmente é maravilhoso, né? Não é à toa que as japonesas têm aquela pele incrível, né? Porque elas tomam bastante chá verde. E aí ele pode ser tanto tomado no chá quanto em cápsula, pode tomar quente, pode tomar frio, né? Então você pode fazer o chá verde com gengibre, cavalinha e hibisco. E aí você pode deixar gelado, botar um limãozinho e ficar tomando ao longo do dia. Isso para celulite é incrível também, vai deixar você bem desinchado. Muitas vezes até o abdômen fica um pouco inchado ao longo do dia. Então isso ajuda muito na retenção de líquido, né? E o chá verde é termogênico, então ele ajuda a perder gordura também, tá? Outras coisas, outra fruta também que é bacana é a maçã. A maçã, a casca dela, a gente tem bastante antioxidantes e a gente tem na maçã mesmo a quercetina, que é um antioxidante maravilhoso. Então, uma coisa simples, barata, né? Então, bota no teu lanche, mas nunca come só a maçã. Você usa maçã mais o iogurte, maçã mais o queijo, né? Você sempre mistura o carboidrato mais a proteína, né? Mas a maçã realmente também ela é muito bacana por conta desse antioxidante, uma quercetina.
A gente tem também as frutas vermelhas, né? As frutas vermelhas não, os alimentos vermelhos. Então, tomate, melancia, goiaba, né? Eles são vermelhos porque eles têm um pigmento que chama licopeno, né? Que na verdade é uma vitamina. E isso é muito bacana para essa parte antioxidante, tá? Antônia, na verdade, com o seu peso você tinha que tomar mais ou menos 2,5 litros a 3 litros, né? E não tem muito jeito, é botar despertador. Porque, assim, se a pessoa às vezes mora no calor e não tem sede, é falta de hábito mesmo. Então, você tem que botar um despertador pra ficar forçando até você criar um hábito. A dica é essa, é te fazer alguma coisa que te lembre que você tem que tomar água. Primeiro, pegar uma garrafa grande, tipo de 1 litro, e pra todo lugar você leva e bota uma meta. Tipo, eu tenho que tomar essa garrafa de 1 litro até 1 hora da tarde. E aí é um compromisso que você faz com você mesma. Assim como com açúcar, não vou comer açúcar. Então você faz um compromisso com você. Porque não tem muito como, não existe uma estratégia para te dar mais sede, né? O exercício físico ajuda você a tomar mais água, mas também você tá perdendo água. Então acaba também só repondo, tá? Mas é essa questão mesmo de você se programar. Não, eu vou ficar 30 dias com uma garrafa de água levando para tudo quanto é lugar, vou botar o despertador de hora em hora para me avisar que eu tenho que tomar água. Isso tende a ajudar bastante. Aí depois vira automático, né? Que nem escovar o dente, é automático. O chá diurético, normalmente você toma durante o dia, mas aí quando vai chegando 6, 7 horas da noite, se você continuar tomando chá, à noite você vai acordar na madrugada para fazer xixi. E isso atrapalha o seu sono, atrapalha os hormônios que são produzidos à noite. Então não é muito interessante, né? A Jamile tem um aplicativo que deve ser o Diet... Tem o Fat Secret, né? Que acho que ajuda. O Diet Box, que eu normalmente prescrevo a dieta para as minhas pacientes. Ela é minha amiga, minha paciente também. Então a gente tem alguns aplicativos que ajudam, tá? Mas o Fat Secret acredito que é de graça e ele ajuda você a lembrar de tomar água, tá bom? Outra coisa também muito legal é a questão da cúrcuma, tá? Então a cúrcuma, que é o açafrão da terra, ela tem uma substância que se chama curcumina, que é extremamente antioxidante e anti-inflamatória. Então você pode botar no próprio chá, ela não tem muito gosto, você pode misturar no seu ovo. Isso também é legal para a questão da celulite, tá bom? Ela é anti-inflamatória, ela não vai fazer milagre sozinha, mas é um conjunto de antioxidantes que vão te ajudar a melhorar esse tônus da pele, né? Uma outra coisa, normalmente, é quem tem anemia. Então, quem tem problema com ferro, perde muito sangue, né? A pessoa tem uma menstruação muito intensa, pode ser que tenha uma baixa de ferro. E essa falta de ferro faz com que a celulite piore, tá? Então, alimentos que tem ferro, então, normalmente carne vermelha, o feijão, mas aí você tem que usar um limãozinho junto, né? Alguma coisa cítrica junto para absorver esse ferro do feijão. Pode ser o ferro mesmo que você compra em farmácia, né? Mas se você vê lá no seu exame de sangue que a ferritina tá menor do que 60, que você tem sintomas de fadiga, muita queda de cabelo e você menstrua, né? Perde muito sangue, aí pode ser que você seja com carência de ferro. Isso também piora a sua celulite, tá bom? Lara, o azeite você pode substituir pelo óleo de linhaça, tá? Ele tem o gosto dele não é forte igual do azeite, né? Porque a azeitona é forte o gosto, ele é mais suave e normalmente, até vou me lembrar o nome da marca, mas só tem 2 marcas, é bem fácil de achar. Normalmente os melhores supermercados têm e fica realmente não na parte dos alimentos naturais, fica mais na parte dos azeites mesmo. Ou seja, tem óleo de coco, né? Então esse óleo de linhaça é muito bom. E aí também a gente vai ter aqui, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, o gengibre. Então o gengibre tem uma substância chamada gingerol. Então o gengibre em pó no café fica uma delícia. Você pode usar ele para bater no suco, né? Então eu até vou dar umas dicas de suco aqui para você fazer. O gengibre você pode usar em pó também em cima da salada. Então o gengibre é um coringa assim, mas ele é bem anti-inflamatório. O pessoal que tem pressão alta morre de medo de gengibre, mas tem que ser uma quantidade muito grande para você estar elevando a sua pressão por conta do gengibre. O em pó, principalmente, assim, não vai causar aumento de pressão. A não sei que você tome o potinho, né? Mas, assim, o chá do gengibre, né? Que ele é muito... Ele fica lá em infusão, né? Então ele é mais forte. Aí, realmente, quem tem pressão alta tem que evitar o chá de gengibre. Mas o chá de gengibre, como base, né? Para você botar a cavalinha, o hibisco, e isso te ajudar nessa questão da celulite é maravilhoso, né? Então, usa o gengibre aí, é barato também, né? Própolis também é muito legal. Então a gente fala muito do própolis agora na quarentena, nessa história da pandemia, por conta da imunidade, né? Mas o própolis, ele tem a pigenina, que é uma substância bem antioxidante, o que ajuda no anti-envelhecimento e ajuda na celulite também. Então, assim, quem já faz tudo isso, ótimo, continua fazendo.
Só que aí depois tem outras coisas que você vai te ajudar a fazer. Então, primeira coisa, tira o que inflama, todos aqueles industrializados. Aí depois você vai botar as coisas que desinflamam, né? Que são esses antioxidantes, esses anti-inflamatórios que eu falei. E vocês viram que tudo que eu falei é natural, né? Assim, não tem nada muito... o própolis, né? Você compra industrializado porque ele vem envasado num potinho. Mas ele não é uma coisa química, né? Ele é extraído da planta, né? Então, assim... É uma coisa bem saudável. A cúrcuma, né, natural, o azeite é natural. Então a gente vê como a natureza é sábia, né? Tudo que a gente precisa está na natureza, né? Só que a gente às vezes não dá valor, né? Uma outra coisa é o próprio colágeno, né? Eu tava falando do colágeno, então muita gente quer usar colágeno, não sabe qual comprar, nem que tipo usar. A gente tem o colágeno hidrolisado, a gente tem o tipo 1 e tem o tipo 2, tá? O tipo 1 é o que é normalmente usado pra pele mesmo, e aí normalmente assim, né? Depois dos 30, 35, 40, 45, depois da menopausa, você tem uma queda na produção de colágeno, e aí pode ser interessante fazer essa reposição, tá? Então o colágeno é bem bacana. Tem umas marcas aí que tem gostinho, né? Tem uma que você pode diluir na água quente, ele fica tipo um cappuccino. Tem gosto de suco de uva. Eu, às vezes, gosto dos mais naturais, porque vão ter menos química, né? E aí você pode... Eu só tomo com água mesmo e misturo. Mas também, se tiver alguma químicazinha, também tudo bem. Não teria tanto problema. Ele não vai perder o efeito dele por conta disso, tá bom? Então, realmente, o colágeno é bacana. Eu só não indico muito fazer o colágeno, comprar em cápsula, porque... A gramatura do colágeno tipo 1 são 9 a 10 gramas por dia. Uma cápsula cabe 500 miligramas de produto, tá? Então, normalmente, quando você vai usar uma quantidade de 10 gramas de colágeno, você precisaria ter aí 20 cápsulas, né? Então, acaba que sai muito caro comprar por cápsula. Eles não indicam tomar tanto, porque você vai fazer o cálculo, você não vai querer comprar. Mas a dose que faz efeito seria entre 9 a 10 gramas, que seria tipo uma scoopzinha do pó. Então, é muito mais barato comprar o pozinho, tá bom? E realmente ele não é tão caro, ele só tem que ser realmente hidrolisado. E leia no rótulo se não tem açúcar, se não tem maltodextrina, porque senão você matou o colágeno, tá? Tem que ser o colágeno puro. O máximo que ele pode ter é alguma coisa para dar sabor, tá bom? E aí também a gente tem alguns suplementos que aí eu falei que vão dar uma melhorada nessa parte de hormônio, né? Então a gente tem maca peruana. A Jamile segue tudo que eu falo, né? Então, assim, você é realmente testemunha viva, mas seu corpo já melhorou demais, né? Vamos combinar. E a maca peruana, né, que é uma raiz, né, dos Andes, então é algo muito legal. Você pode usar tanto cápsula quanto pozinho, que você pode misturar no iogurte, você pode misturar no ovo. Normalmente a dose dá uma colher de sopa cheia ao longo do dia, ou 2 colheres de sobremesa ao longo do dia. O que a maca peruana vai fazer? Ela vai melhorar essa testosterona, né? Então, para mulheres que têm meninas, né, de 18, 19 anos, talvez não faça efeito nenhum, porque a testosterona dela tende a ser alta. Mas depois que você já passou dos 25, 30, 35, aí seria interessante a maca, né, e é algo natural, em toda loja de produto natural você compra, e aí você pode também comprar em cápsula. Em cápsula seria 500 miligramas por dia, tá bom? Se você não gostar do gosto, ela tem um gostinho meio amargo, tem gente que não gosta muito, então, enfim. A gente tem a crisina, né? A crisina não tem jeito, tem que ser em cápsula mesmo. E normalmente a gente compra manipulada, né? Tem ela de algumas marcas importadas, mas acaba ficando muito caro porque é de fora. E normalmente de 500 miligramas a 1 grama. A crisina é um dos manipulados que a gente vê mais efeito para questão de celulite. Não é muito baratinha, mas realmente ela faz bastante efeito nessa parte de melhorar essa parte de inibição do estrogênio. Então você acaba melhorando a testosterona, porque diminui o estrogênio. Oi, Lívia. A Lívia entrou aí, pegando a live. Depois assiste do comecinho lá no Stories, tá bom? E aí a gente tem a Mucuna pruriens, que é uma outra planta que também ajuda bastante, tá? Melhorar a testosterona. Então, de repente, você pode fazer um manipulado de maca peruana com mucuna e a crisina, né? E aí vem tudo em 2, 3 cápsulas, e isso já te ajuda bastante a melhorar a testosterona. Então, você nota que faz diferença essa parte. Se você somar alimentação, exercício físico, a parte de hormônio, aí realmente a celulite começa a dar efeito. E aí, se você tiver ainda a condição de fazer um tratamento estético, né? Que depois, mais pra frente, eu vou falar, aí fecha. Realmente você sente muita diferença. Faça fotos, porque você vai ver em 6 meses uma melhora absurda. Mas tem que fazer tudo isso, né? Muita água, muito chá, enfim, né? É uma somatória. A gente tem também um que chama Dimples. O Dimples é extraído de uma semente de um melão cantaloupe, que ele é novo, tá? Mas realmente já usei, gostei bastante. São só 40 miligramas, então ele até sozinho já faz efeito.
né? Ele é muito bom. Ele não é tanto igual a crisina, por exemplo. A crisina é mais para mexer no teu hormônio, tá? Para melhorar a testosterona. Já o Dimples, ele é um baita antioxidante. Então ele vai diminuir toda essa inflamação aí e ajuda também no anti-age, né? Melhorar assim a pele, né? As rugas e tal. Então ele tanto melhora a celulite quanto melhora o anti-envelhecimento. Também é bacana. O Dimples normalmente são 40 miligramas por dia. E você pedindo na manipulação, normalmente não precisa de receita, tá? Porque é bem natural. E tem o último, que é a última dica de manipulado, é o X-Nutriment, que ele é com silício e ele também é fundamental para esse rearranjo do colágeno. Então, de repente, você tomar o colágeno hidrolisado e ainda tomar o X-Nutriment, aí fechou, fica realmente muito bom. Então, quem já tem aquela pele muito flácida, é Dimples, é D de dado, I de índio, M de Maria, né? P de pato, L de lata, SS, Dimples, tá? E aí são 40 miligramas a dosagem, tá bom? Mas depois você me pede que eu mando. Quem precisar de dica aí, eu mando no direct. Aí, assim, o que você pode fazer, por exemplo, uma dica legal. Acordou, eu quero fazer hoje, eu tô me sentindo um pouco inchada, vou pra praia final de semana, sei lá, quero melhorar essa retenção de líquido, tá bom? Digamos assim, aí você vai botar... isso, exatamente, assim que escreve, a Dimples. Aí você vai botar o quê, né? Por exemplo, uma dica de um suco. Você pode já fazer o chá de cavalinha, deixar gelado. E aí 300 ml dele, mais ou menos. E aí você bate com uma fatia de abacaxi, um pouquinho de hortelã e uma colher de sopa de chia. Então você vai ter o ômega 3 da chia, você vai ter o alimento diurético, né? Que no caso é o abacaxi. E o chá gelado da cavalinha, que é extremamente diurético. Então, de repente você sabe que você vai viajar, né? Quando liberarem, né? Da quarentena, enfim, né? E quando você sabe que você vai querer estar, né, com o abdômen mais definidinho e a celulite também melhor, né? Então você vai desinchar. E esse suco é muito legal. Aí bate tudo e toma, tá? Não é legal tomar à noite, porque senão você vai passar a noite fazendo xixi. Então toma de manhã, tá bom? Aí outro suco também que seria legal, em vez de usar o de cavalinha, você pode fazer o de hibisco. Então você ferve lá 300 ml de água, assim que ferver você bota uma colher de sopa das florzinhas de hibisco, desliga, se quiser botar o pedaço do gengibre para soltar o gostinho também poderia, né? Aí coa e aí deixa na geladeira. Ou bota gelo, né? E aí bate no liquidificador com 6 morangos, 6 mirtilos ou uva. O mirtilo é tipo amorazinha, tá? E uma colher de sopa de farelo de aveia. O farelo de aveia vai ser pra quê? Porque ele tem ferro, né? E tem muita fibra. Uma outra coisa também importante que eu vou falar mais pra frente, mas posso falar logo. Quem tem intestino normalmente inflamado, então a pessoa, por exemplo, tem tendência à constipação, tem intolerância à lactose, é uma pessoa que tá com gases, ela tende a ter inflamação, tá? Então isso vai piorar a sua celulite, porque a inflamação acaba sendo sistêmica, né? Então você tem que cuidar muito desse seu intestino. Então, lactobacilos acabam sendo bons para celulite, porque você vai melhorar o intestino e, por consequência, você melhora a tua pele, melhora a tua celulite também, você diminui a tua inflamação. Então, no caso da aveia que eu falei aqui, também é ótima para melhorar essa parte de intestino também. E o terceiro, né, que seria uma outra opção de um suco aí para combater a celulite, que você pode tomar num lanche, pode tomar em jejum. A ideia é que você não tome junto com outros alimentos, porque senão vai diminuir a absorção, tá? Então, você tem que tomar ou na hora que você acorda, ou depois de 2 horas que você comeu numa refeição. Um terceiro podia ser o chá verde gelado, né? E aí, se você comprar de sachêzinho, bota 2 para 300 ml, ele não é muito concentrado. Então você pode fazer 300 ml de chá verde gelado, bota 2 fatias de gengibre, aí no caso esse gengibre é para triturar mesmo, tá? Não é para você fazer o chá. Bota uma maçã pequenininha e uma colher de sopa de linhaça. Então a linhaça vai entrar no lugar da chia como ômega 3, mas se você não tiver linhaça, usa a chia. Usa a maçã, tá? E aí o gengibre e o chá verde, tá bom? Então você vê que eles se alternam, né? Uma hora usa chá verde, ou hibisco ou cavalinha. Uma hora usa maçã, ou usa morango, né? Ou usa abacaxi, ou maçã, né? E uma hora usa chia, outra hora usa linhaça. Então são esses alimentos que aí você pode ficar ciclando aí. Se todo dia você fizesse um suco desse, ainda pode botar uma folhinha de couve, né? Uma couve escura, que também ajuda nessa parte de antioxidantes, tá? E aí, também uma coisa que as pessoas também perguntam muito, que não tem tanto a ver com a alimentação, mas tem a questão dos cremes, né? Os cremes funcionam. Então, eu acredito que essa parte dos cremes, né? Os aparelhos, né? Aparelho de radiofrequência, ultrassom, laser, luz infravermelha, eu acredito que funciona. Só que se você não fizer nada do que eu falei até agora, não vai funcionar.
Tudo isso é a cereja do bolo, então funciona. Eu particularmente gosto muito de drenagem linfática, porque eu sinto que realmente melhora bastante, e a massagem modeladora, porque principalmente se você tem aqueles nozinhos de gordura ali, né, que tá entremeado ali, tem o colágeno e tem a gordura embaixo, né? E aí, se é um problema realmente do colágeno que deu uma desintegrada ali, a massagem modeladora muitas vezes faz até mais efeito do que um próprio equipamento, tá? Então, eu não sei, eu não sou fisioterapeuta, mas eu vejo nas pessoas bastante resultado. E aí tem o pessoal que faz criolipólise, né? Enfim, aí teria que ir mais... Mas eu não digo que não faz efeito, tá? Faz efeito, só que você tem que fazer o resto. Não adianta não fazer nada, viver de McDonald's refrigerante e aí vai lá achando que vai ter milagre. Não vai, tá? É só a cerejinha do bolo. Uma coisa que também eu acho que realmente vale a pena falar é o whey protein, tá? Então, o whey, ele estimula a sua massa muscular. Então, se você não tem intolerância à lactose, você pode usar o whey concentrado mesmo, sem problema nenhum. Não precisa ser necessariamente isolado. Mas o whey, ele vai dar uma melhorada nesse seu tecido muscular. Então, muitas vezes, até se você faz um treino mais leve, bota ali um pouquinho no lanche, né? Isso aí vai ajudar, pelo menos, a você não perder massa muscular com a sua idade. Vou ficando mais velha, né, 40, 45, 50, e aí vai diminuindo o consumo, às vezes, de proteína. Então, bota um pouquinho de whey, ou compra aqueles iogurtinhos que já vem com whey. Antônia, kefir é bom, é substituto de lactobacilo maravilhoso, tá? Então, realmente, o kefir ajuda nessa parte do intestino, tá bom? Então, o whey também é muito interessante. E aí, também essa questão das alergias, tá? Então, assim, muita gente, às vezes, tem um processo inflamatório no organismo porque tem uma alergia e não sabe. E isso influencia na celulite. Porque você vai ter, às vezes, retenção de líquido, você, às vezes, pode ter acne, aparece umas acne, às vezes, na perna também. Isso, às vezes, é alergia a alimento. E aí, a pessoa, às vezes, vai fazer vários tratamentos e não sabe que é alergia, tá? A alergia pode se manifestar de várias formas. Então, se você desconfiar, normalmente, quais são os alimentos que causam mais alergia? É a proteína do leite, amendoim, a gente tem algumas frutas, tipo kiwi, melancia, que eu já vi pessoas com alergias, né? Soja, a gente tem alergia a soja, alergia a crustáceos. Normalmente são mais com proteínas, mas algumas pessoas têm com alguns tipos de fruta. E aí, se você nota que, eu comi iogurte, e aí, eu vou salvar, tá bom, gente? Daqui a pouco eu vou ter que encerrar, porque senão eles não deixam eu salvar a live. Então, se você sabe que você tem alguma alergia alimentar, não abuse, tira esse alimento da tua vida, porque vai piorar a tua celulite, tá? Então, tem tudo a ver alergia com celulite, tá bom? Mas, na minha opinião, o vilão são dois, açúcar e anticoncepcional. Então, se você usa os dois, repense, porque não vai adiantar você comprar o creme mais caro que existe. Não vai adiantar, tá bom? Então é isso, gente. Acho que eu já vou encerrando. Adorei a participação de vocês. Cremilda, pode tomar mesmo se você não estiver malhando, mas é substituto de proteína, tá bom? Então, se você vai comer ovo, não precisa do whey, tá? Você pode usar 16 gramas, uma colher de sopa cheia em alguma das suas refeições. Pode misturar com leite no lanche da tarde ou tomar antes de dormir, tá bom? Mas, obviamente, que se você fizer um exercíciozinho em casa, faz uns agachamentos, um funcional, dá certo. Gente, um grande beijo. Quinta-feira a gente tem uma live especialíssima com um profissional de educação física, o Felipe Valentim, e ele vai dar um monte de dica de exercício funcional para fazer em casa, tá bom? Então não percam, 19 horas, quinta-feira. Qualquer dúvida, mandem lá no direct para mim. Um grande beijo e me sigam no YouTube, YouTube Nutri Bruna Carvalho, e no Telegram Mulheres Saudáveis. Um grande beijo, viu?